Fala pessoal, beleza? Talvez você já tenha, né, a sensação de que tudo que a gente cria hoje já foi feito antes, né? Pois é, e se existe um livro muito famoso chamado Roube como Artista, inclusive é um livro que eu já li esse ano e vou ler de novo, tá? E a ideia central dele é bem simples, né? De que nada é 100% original, tá? Então toda criação ela vem de referências, de influências e até de pequenas cópias, né, que a gente vai transformando em algo novo. Mas a pergunta é: será que hoje a internet nos ajudou a criar mais ou só a copiar mais rápido, tá? É sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje, beleza? Bom, sobre esse dilema, né, a gente tem alguns paradoxos e alguns pontos que eu quero colocar com vocês aqui. O primeiro ponto é que a internet é uma coisa assim incrível, né, que a gente tem acesso a do nosso dia a dia, né, ou tá dentro do nosso bolso e tá na televisão, tá no videogame, nos computadores, notebook, assim por diante. Então a gente tem acesso a tudo praticamente, né, as ideias, as inspirações, as músicas, tutoriais e assim por diante. Mas ao mesmo tempo isso acaba criando um paradoxo, tá? Porque quanto mais referência nós temos, menos espaço nós estamos dando para a nossa própria originalidade, né? Para criar aquilo realmente que é único, que é especial, tá? Então a gente acaba não criando do zero, né? A gente acaba imitando e muitas das vezes sem perceber, né, a gente acaba fazendo isso. E é como se o excesso de opções nos fizesse escolher sempre o mesmo caminho, que é o caminho mais rápido, que é copiar. Entende? Então existe um paradoxo muito profundo em relação a isso, e a gente vai destrinchar isso aqui ao longo desse vídeo. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é que a música atual versus a música de antigamente, tá? Então se você parar para ouvir as músicas atuais, muitas delas vão soar bem parecidas, né, com estruturas iguais, com progressões de acordes iguais, repetidas, letras com os mesmos temas, né, e isso acaba ficando sempre maçante, sempre repetitivo, porque é sempre a mesma coisa. E as músicas antigamente, se a gente parar para raciocinar um pouco, né, era diferente, né, não porque as pessoas antigamente eram mais inteligentes ou tinha mais capacidade, mas é porque não havia tanta referência como a gente tem hoje, né. Então acaba que era difícil ter acesso a tudo que a gente tem hoje. Então quem criava, criava muito a partir das suas próprias experiências, né, dos seus próprios momentos ali que tenha vivido, tenha passado, né, e isso acaba ia para dentro da música, para dentro das letras, das mensagens e assim por diante. Então existe uma grande diferença, igual por exemplo, eu lembro que, quando eu sou cristão, então eu lembro que quando conheci a Oficina de Três, talvez muitos de vocês conhecem, a gente não tinha, né, a internet como a gente tem hoje. Então a gente sempre esperava, criava aquela ansiedade para esperar o próximo CD. Eu lembro que o primeiro CD que eu ouvi foi, acho que o Indiferença, e quando surgiu, me parece, não sei se foi o Tempo, o CD O Tempo, foi muito engraçado, porque como a gente não tinha esse acesso e a facilidade que a gente tem hoje, né, a gente esperava tocar alguma música na rádio, e aí eu lembro que eu gravava essa música na rádio, já liguei para a rádio pedindo para tocar a música e gravava numa fita cassete, né, para depois ficar ouvindo, para esperar aí mais 1 ou 2 meses para aquele CD chegar na loja aqui na cidade para poder comprar. Então isso, esse gap, né, dessas informações que fazia com que a gente criasse, né, uma expectativa do que estava por vir, né. E era assim com várias bandas, não só com Oficina, mas era do meu gospel, né, que é o meu meio, assim, era Novo Som, era Resgate, era Tal Nobre, então todas essas bandas, né, a gente esperava, tinha um gap aí de 1 ano, 2 anos ou até mais de um CD para o outro, para a gente poder adquirir o CD e ouvir as músicas e conhecer, aquele trabalho. Então hoje é totalmente diferente, hoje a gente está numa dependência de que toda semana tem que lançar uma música, todo mês ou de 2 em 2 meses, que seja, né. A gente tem, hoje a necessidade, assim, entre aspas, de que tem que ser lançado música rotineiramente, porque
a música hoje ela não tá ficando mais marcante, né, ela tá passando muito rápido, aquele pico de dopamina, de trazer aquela sensação boa, passa muito rápido, e aí você precisa de outra, e mais outra, e isso tá ficando uma loucura, que a gente não tem dimensão do que é isso hoje, tá? Apesar de que é o próximo ponto que eu quero abordar com você aqui, que recentemente, né, o ponto 3 agora, recentemente, talvez 1 ou 2 anos atrás, foi lançado, né, ou foi divulgado uma pesquisa, só para você ter uma ideia, de que segundo o própria pesquisa, o próprio levantamento do Spotify, é de que mais de 120 mil músicas novas são lançadas por dia na plataforma, né? Ou seja, enquanto a gente está, você está assistindo esse vídeo aqui e eu estou gravando esse vídeo aqui, milhares de músicas já foram publicadas. Olha que loucura que é isso, né? E a maioria, né, com certeza é muito parecida, é aquilo que eu falei no início, parecido os arranjos, parecido o tema da música, a história, o tipo de instrumento, o tipo de arranjo, né? Então fica tudo muito parecido, né? E isso mostra o risco, né, de que o mercado fica meio que saturado, né? Onde é fácil a gente se perder, né, no meio dessa multidão de possibilidades. A gente não tem capacidade de ouvir todas essas músicas lançadas por dia. Então acaba ficando uma coisa meio fora da lógica. Eu particularmente não é uma coisa que eu aprovo, entende? Eu entendo que cada um quer mostrar o seu trabalho, mas da forma que é hoje, e como teve a facilidade que tem hoje, né? Inclusive das inteligências artificial, que acaba criando uma música para você, né? E assim, eu tenho alguns pensamentos em relação a isso. Talvez eu possa fazer um outro vídeo dando a minha opinião sobre isso, mas é muita música lançada, né, e não é todo mundo que dá conta de ouvir. Na verdade, ninguém vai dar conta de ouvir todas essas músicas, e nem todas essas músicas vão ser destaque, vão ser lembradas daqui 6 meses, daqui 2 meses, daqui 1 ano, entende? Isso vai passar muito rápido e pronto, não vai ter mudança nenhuma, assim, uma referência realmente boa para poder a gente ter ao longo dos anos, tá? Então isso é um ponto que realmente a gente tem que ter uma reflexão muito boa, para a gente poder não se perder e não achar que é só também ficar lançando música, lançando, sem propósito ou sem realmente a sua identidade no seu trabalho, beleza? Mas aí entra um outro ponto, né? Já que a gente tem todo essa carga de música lançadas, de produções, né? E vários cantores, vários estilos e várias repetições da mesma coisa, né? Então aí entra a questão, né? Como que a gente pode proteger, né, nos proteger dessa tendência de só copiar, né? Como que a gente pode transformar a influência, né, que a gente tem de outros cantores, de outros produtores, com outros músicos, né? Como transformar isso em uma identidade, tá? É isso que eu quero passar com você aqui agora. Eu vou te dar alguns passos que eu julgo ser, né, razoavelmente coerente para a gente poder seguir, né, e conseguir alinhar as duas coisas, tanto o fato da gente ter as referências, como também a gente poder colocar nossa identidade no nosso trabalho. Bom, e o passo número 1 que eu coloco aqui é que você tem que aceitar que você vai copiar. Sim, você vai ter que copiar, né, em algum momento você vai precisar copiar alguma coisa, mas a diferença aqui no caso vai estar em como você vai fazer isso, tá? Porque roubar com intenção é diferente de plagiar, tá? Tem gente que plagia na cara dura, sem vergonha mesmo, né? E pegar uma ideia e transformar ela em algo seu é algo que vai ser único, tá? Não vai ter, digamos assim, como plagiar. Uma coisa que você pegar uma referência, adaptar a sua, né, a sua história, a sua realidade e juntar essas coisas. Então, a referência com a única coisa que você tem, que é só sua, é impossível você plagiar e você ser plagiado, entende? Porque é você que está criando essa conexão, não é uma cópia que você está fazendo. Então tem essa grande diferença. O segundo passo é você misturar referências, né? Então se você só copia de uma fonte, né, ou só tem uma referência, né, praticamente tudo vai soar igual, tá? Mas se você misturar lá, vamos supor, 3, 4, 5, você cria, né, a partir dessas referências, cria algo novo. Então pense em bandas que juntaram estilos diferentes e criaram sons únicos, né?
Então é a coisa que você pode fazer, é pegar essas referências, alinhar aqui, mas o que que tem dessa banda que ou desse produtor que eu posso, trazer para o meu, pra minha identidade. Ah, desse outro aqui, que é o que eu posso trazer? E assim por diante, você vai pegando um de cada, algumas coisas de cada, os detalhes de cada, e vai adaptando para a sua identidade. Então isso vai fazer com que você crie a partir de uma cópia, mas você tenha a sua identidade printada ali no seu trabalho. E o terceiro passo é exatamente isso, é você usar, por exemplo, a sua história pessoal, né, o que praticamente ninguém vai poder copiar, né, de você, que é a sua história, é a sua vida, é a sua experiência, as suas dores, as suas vitórias, né? Se você coloca isso dentro da música, né, cada criação, né, ela automaticamente ganha uma identidade nova. Então não tem como, você não ser diferente, né, se você está colocando experiências suas, coisas suas, entende? Ninguém passou pelo que você está passando, da forma que você passou. Às vezes tem casos que, ok, passou por mesmo tipo de problema, mas a sua experiência, a forma como você passou por aquilo, como você tratou aquilo, como você se comportou diante da circunstância, faz com que você tenha essa experiência única, entende? Então você trazer isso para dentro do seu projeto, para dentro da sua música, fará com que você tenha a cópia, a referência, mas o principal, a essência ali vai ser sua, vai ser você, vai ser a sua história. Então isso faz total diferença quando a gente pensa nisso, né? Se a gente pensar os grandes clássicos aí mundiais, foram todos baseados nas histórias, às vezes, do cara mesmo que compôs, ou de alguém próximo, ou de um problema ali da família, e assim por diante. E isso acaba nos conectando, porque, de certa forma, a gente tem muita semelhança entre as coisas, entre família, entre amigos, relacionamentos, coisas espirituais, trabalho, né? Então, a gente acaba se conectando e se identificando com aquela história, né? Quantas vezes, talvez, você já ouviu uma música, por exemplo, vamos pegar o estilo de romance, uma música romântica, e a música está contando exatamente a sua história, então parece que o cara está leu a sua mente, passou por aquilo, né, e isso acaba se conectando. Então ter essas experiências pessoais printadas no projeto faz com que você tenha a identidade e consiga passar a transmitir realmente a mensagem que você almeja, beleza? Tomar uma aguinha aqui porque a garganta está secando. E o quarto e último passo é crie com limitações. O que que é isso? Antigamente, né, as limitações forçavam a criatividade, né? E hoje nós temos tudo na mão e isso paradoxalmente nos deixa mais preguiçosos, né? Então, se imponha algumas restrições, por exemplo, de usar poucos instrumentos, escrever com menos palavras, fazer as coisas com um tempo já marcado, né, de início e fim, tá? E isso vai forçar a sua mente a ser mais criativo. E uma coisa que tem me ajudado bastante a ser criativo é a leitura. Então, você começar a ter o hábito de ler também faz com que você seja mais criativo, porque na verdade quando você está lendo, você está no meio, no momento ali de ócio, né, que você não está fazendo nada, não está pensando às vezes em nada, e você está lendo, e isso vai gerando conexões com o que você está lendo, né, você vai raciocinando automaticamente com aquilo que você está vivendo, que você está passando. Então isso aqui tem me ajudado bastante. Isso aqui é um dos livros que eu já li esse ano, já li outros também, e eu sempre trago algumas coisas de opiniões, de ideias que eu trago aqui para o canal, às vezes eu estou tirando do livro. Olha que interessante, às vezes o livro nem tem nada a ver com áudio, com produção musical, nem nada, mas a gente acaba relacionando porque realmente faz sentido todas essas ideias, né, mesmo do livro. Igual o tema desse vídeo foi retirado desse livro aqui, entende? Então, olha só, a gente está falando sobre música de um livro que não tem nada a ver sobre música, mas faz todo sentido no final das contas. Então criar esses momentos, né, de ficar sem fazer nada, sem nenhum celular, sem televisão, sem videogame, né, nenhuma interação assim, para fazer com que você seja mais criativo também. Bom, pra gente finalizar, no fim das contas, tá, ninguém vai criar algo 100% original. Isso não existe, não tem como. Mas o que existe é a possibilidade de transformar aquilo que a gente copia em algo orgânico, algo vivo, algo único, né, pessoal, né? O segredo não é fugir dessas
influências dessas referências, mas usá-las ao seu favor, tá? Então misturar com essas experiências, colocar realmente a nossa alma, né, no que fazemos, né, vai fazer total diferença. Até porque, né, música, arte, criação sempre foi sobre isso, tá? Roubar, sim, mas como artista, tá? Como um artista criativo que consegue pegar as referências e adaptar a sua realidade, as suas experiências e conseguir criar ali aquele produto novo, aquela música nova para poder distribuir e passar a mensagem que você gostaria que passasse. Bom, então é isso. Se esse vídeo te ajudou de certa forma, comente aqui abaixo, né, como você tem usado essas ideias, essas referências aí no seu dia a dia, como produtor, como cantor, como músico, né? E é interessante a gente trocar ideia aqui. Todos os comentários que são feitos aqui no canal eu leio, eu respondo, tá? Então se você quiser compartilhar mais experiências suas, fique à vontade aqui para o comentário abaixo. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E também, eu acabei de lançar o curso Gravando no Cubase, onde eu vou pegar passo a passo, mostro detalhe por detalhe como fazer para você começar a gravar suas primeiras músicas e gravar já com qualidade profissional para você entregar uma coisa de qualidade no mercado, beleza? Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!